efficiunt demons, ut quae non sunt, sic et tamen quasi sint, conspacienda hominibus excipiant. Fui diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo aos 5 anos. Sempre tive dificuldades para interagir com as pessoas por causa desse transtorno, gastando grandes quantidades de tempo tentando corrigir imperfeições ao meu redor. Eu costumava reagir agressivamente com quem me tocava ou mexia nas minhas coisas e acabei me isolando socialmente. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos. Então minha mãe fez o melhor que pôde para me criar sozinha, apesar do meu estado. Ela era a única pessoa com quem eu me sentia à vontade para conversar sobre isso e sempre respeitava meus rituais compulsivos. Quando me mudei para uma casa mais afastada, no campo, aos 12 anos, adorei, pois me permitia manter distância dos outros. Minha mãe faleceu de câncer de mama 3 anos atrás, enquanto eu terminava meus cursos de ciência da computação online. Desde então, venho conseguindo viver sozinho, apesar do meu transtorno. Moro isolado na casa do campo e me sustento através de contratos de programação online. Só saio quando estritamente necessário, para comprar mantimentos ou remédios, então quase não tenho relacionamento com outras pessoas. Tenho muitas compulsões diferentes devido ao meu transtorno obsessivo-compulsivo severo. Preciso, por exemplo, alinhar perfeitamente os talheres e pratos nas gavetas da cozinha, garantir que todas as superfícies estejam impecáveis e muitos outros rituais. A compulsão mais relevante para os eventos que motivaram esta história, porém, é a minha necessidade de trancar a porta de casa. Todas as noites percorro minha casa inteira exatamente 7 vezes. Tenho uma porta da frente, uma porta dos fundos e uma que leva à garagem. Cada uma delas tem um grande painel de vidro central, permitindo-me ver o lado de fora enquanto as tranco. Meu método de verificação envolve primeiro observar a posição da trava, garantindo que está no lugar correto, e em seguida tentando abrir a porta 3 vezes, pressionando a maçaneta para ter certeza de que está travada. Após verificar cada uma delas dessa forma 7 vezes, consigo finalmente ter certeza de que todas as entradas estão seguras e de que ninguém pode acessar a minha casa. Como mencionei, moro no campo, sendo que a casa mais próxima fica a cerca de 800 metros, descendo uma estrada de terra. A única coisa que me avisaram sobre a área foram os coiotes e outros animais que vivem na floresta ao redor. Nunca houve um arrombamento nas proximidades. Eu acreditava estar no lugar mais seguro para viver e que minha constante checagem das travas servia apenas para acalmar a minha mente sempre inquieta. Contudo, 2 semanas atrás, notei algo do lado de fora da porta que me deixou alarmado. Quando fui trancar a porta dos fundos, uma sombra pareceu se mover na borda da linha de árvores que leva à floresta da minha propriedade. Parecia grande e mais alta que os coiotes que às vezes aparecem ao redor da minha casa. Fiquei parado na porta, encarando o ponto onde via a sombra através do vidro. Depois de 5 minutos, decidi que devia ter sido um jogo de luzes e que eu estava me preocupando à toa. Mesmo assim, fiz a rotina de verificação 7 vezes naquela noite só para acalmar os meus nervos. Na manhã seguinte, saí para verificar o ponto na floresta onde eu tinha visto a sombra. Sabia que levaria 1 hora limpando a sujeira das botas depois, mas estava curioso o suficiente para fazer valer a pena. Quando cheguei ao local onde tinha visto a forma escura,
Notei que não havia nada ali. Nada que pudesse ter causado aquele efeito de luz. Havia apenas algumas árvores esparsas e nenhum mato que pudesse ter se mexido com a leve brisa da noite anterior. Mais preocupado do que antes, voltei lentamente para casa, tentando não sujar demais as roupas para evitar um trabalho extra de limpeza. Segui minha rotina usual pelo resto do dia, passando algumas horas trabalhando em um programa para um contrato próximo e garantindo que tudo em casa estava em ordem. Ao me aproximar do meu ritual noturno de trancar as portas, me sentia ansioso, mas estava mais determinado do que nunca a me certificar de que todas as portas estavam trancadas firmemente para a noite. Na sexta rodada de verificação, parei de repente ao chegar à porta. Havia uma pessoa, com cerca de 1,80, parada a uns 10 ou 12 metros de degraus que levavam à porta. Ela ficou imóvel por que pareceu meia hora enquanto nós nos encarávamos. Finalmente consegui me mover e fui em direção à sala, onde estava meu telefone fixo mais próximo. Um dos problemas de viver no campo era a falta total de sinal no celular. Minha única comunicação com o mundo exterior era através do telefone fixo e da internet, que vinha de um poste telefônico, caindo aos pedaços no final da estrada. Ao alcançar o telefone, disquei rapidamente para o serviço de emergência e, após alguns toques, a pessoa ao outro lado atendeu. Emergência? Qual é o seu problema? Demorei um pouco para responder. Não falava com outra pessoa há mais de um mês. Alô? Tem alguém parado no meu jardim? Eles estão só parados lá? Estão lá há pelo menos 30 minutos? Eu não sei o que fazer. Mantenha calma, senhor. Vamos enviar um oficial para sua localização. Os 20 minutos que levou para os policiais chegarem pareceram uma eternidade. Durante esse tempo, continuei encarando a pessoa do lado de fora. Quando ouvi a sirene se aproximando, vi a figura se virar e disparar em uma corrida, exceto que ela corria de um jeito estranho, desarticulado e com uma velocidade impossível para qualquer humano. Eles desapareceram na floresta em questão de segundos, e tudo o que consegui fazer foi ficar ali, parado, confuso e aterrorizado. Em menos de 1 minuto, 2 policiais uniformizados bateram à minha porta. Abri imediatamente e contei o que havia acontecido. Eles foram investigar a área da floresta onde eu tinha visto a figura, se é que aquilo poderia ser chamado de humano, desaparecer. Depois de mais 1h30 de busca, voltaram sem nenhuma evidência de que alguém estivera ali. Os oficiais disseram que, como a pessoa apenas invadiu a minha propriedade e não me ameaçou de forma alguma, não havia mais nada que pudessem fazer. Pediram para que eu ligasse imediatamente caso visse a pessoa novamente, para garantir que as portas estivessem bem trancadas à noite. Em seguida, partiram. Obviamente, não era necessário me lembrar de manter as portas trancadas naquela noite. Fiz meu ritual de travamento repetidas vezes até ficar exausto e acabar desmaiando no sofá. Quando acordei de manhã, decidi que precisava fazer algo para me proteger. Saí de casa e dirigi 20 minutos até a cidade. O estado em que vivo tem leis muito flexíveis sobre armas. Então consegui comprar uma espingarda e várias caixas de munição no mesmo dia. Ao voltar para casa, assisti a um vídeo sobre o manuseio seguro de arma e usei algumas árvores como alvo para praticar. Coloquei a espingarda e a munição ao lado da minha cama para que eu pudesse acessá-la rapidamente em caso de emergência. Apesar das minhas preparações, não vi a pessoa durante o meu ritual de trancamento noturno na semana seguinte. Depois de vários dias, comecei a achar que ela havia sido espantada pela presença da polícia e comecei a relaxar um pouco. Mudei a espingarda de lugar, deixando-a em uma prateleira no armário, em vez de ao lado da cama, e consegui terminar meu programa antes do prazo do contrato. Porém, 3 noites atrás, tudo mudou. Eu tinha acabado de concluir meu ritual de trancamento quando vi a figura novamente. Estava parada no meu quintal, à mesma distância da casa que na noite em que a vi pela primeira vez pela porta da frente.
Fiquei paralisado e horrorizado. Eu esperava que tudo isso já tivesse terminado, pois havia parado de ver a pessoa regularmente. Corri para o telefone fixo na cozinha para chamar a polícia, mas ao levantar o receptor, ouvi apenas um tom contínuo. Estava desconectado. Fui até os outros telefones da casa e todos emitiam o mesmo som sombrio. Em seguida, tentei usar o meu celular para ligar para a polícia via internet, mas o roteador também estava com defeito. Ao olhar pela janela da frente da casa, percebi que o cabo que me conectava ao mundo exterior havia sido cortado. Eu estava completamente sozinho. Eu caminhei lentamente até a janela dos fundos e deixei escapar um grito curto de puro choque e horror. Com as mãos pressionadas contra o vidro, estava a coisa que havia aparecido no meu quintal. Se antes havia qualquer dúvida, agora eu tinha certeza de que não era uma pessoa. Seus olhos arregalados eram do tamanho de bolas de tênis, com um buraco onde deveria estar o nariz. Dentes preenchiam sua boca larga e sorridente que, em outras circunstâncias, poderia até ser considerado cômica. Suas mãos tinham apenas 3 dedos longos em cada uma, e as pernas pareciam ter 3 joelhos desiguais. Pensando nisso depois, percebi que isso devia explicar o jeito estranho como se movia quando correu para a floresta. Eu tremia involuntariamente à vista daquela criatura. Era de longe a coisa mais aterrorizante que eu já havia visto. E, embora não me orgulhe disso, perdi o controle da bexiga. Em pânico, corri para o andar de cima para pegar a espingarda o mais rápido possível. Bati a porta no quarto, tranquei-a. Tremendo, carreguei as balas. Esperei ali por horas até perceber algo. Meu carro estava na garagem, fechada, e eu poderia alcançá-lo pela porta inteira, a qual eu fazia questão de trancar com tanto cuidado todas as noites. Descendo as escadas o mais silenciosamente possível para que a criatura não percebesse minhas intenções, me aproximei da entrada da garagem. Ao avistar a porta, eu tive um vislumbre de algo que me fez chorar de frustração e medo. Aquele rosto horrendo e seus apêndices estavam pressionados contra o vidro. Lembrei de ter fechado a porta da garagem. Tinha certeza disso. Ou não. Talvez eu tivesse deixado passar nas 7 vezes em que chequei, ou talvez a criatura tivesse conseguido forçar a entrada. No entanto, debater isso não mudaria nada. Eu estava preso, e a besta estava ali, sorrindo para mim do único caminho de fuga. Recuperei para o andar de cima novamente e me tranquei no quarto mais uma vez. Passei o resto da noite apontando a espingarda para a porta, ouvindo com atenção qualquer sinal de tentativa de invasão. Esperei várias horas após o nascer do sol antes de arriscar descer novamente. Quando finalmente o fiz, a criatura ainda estava lá, aproximando-me cautelosamente da porta da frente para ver se haveria alguma forma de chegar até o meu carro. Lá estava ela, na porta. Quando olhei para a porta dos fundos, também estava ali. Não importava o que eu fizesse, o quão rápido eu me movesse pela casa, era sempre mais rápido e sempre parecia saber exatamente onde eu estaria. Já faz 3 dias e 3 noites desde que encarei aquele olhar frio e sorriso doentio pela primeira vez. Não consigo olhar por nenhuma porta ou janela sem ver o seu rosto me encarando de volta. A última vez que saí para buscar comida foi há mais de 1 semana. E meus mantimentos começaram a acabar. A espingarda que comprei para me defender começa a parecer uma saída tentadora. E temo que não conseguirei aguentar por muito mais tempo. Isolado do mundo, planejo deixar esta nota manuscrita em algum lugar onde alguém com certeza a encontrará. Se o pior acontecer, pelo menos as pessoas saberão o que aconteceu comigo. Por mais louco que pareça, tive que rir sozinho agora, ao perceber a ironia da minha situação. Há muito tempo, tenho a compulsão de garantir que estou bem trancado todas as noites. Nunca estive tão certo quanto agora de que, de fato, estou completamente trancado.